Tenho 76 anos e posso te dizer com a clareza de quem viveu o suficiente para ver o resultado das escolhas. A velhice não é o que acontece com você, é o que você decidiu ou deixou de decidir nos anos antes dela chegar. Meu nome é Raimundo. Todo mundo me chama de Seu Raimundo, desde os 40 anos, não sei porquê. Trabalhei 32 anos numa empresa de logística. Criei 3 filhos com minha esposa Teresa. Passei por perdas que não esperava e por alegrias que não merecia. E aprendi, da forma mais concreta que existe uma única decisão, não um conjunto de hábitos, não uma lista de 10 compromissos, uma decisão que muda o que a velhice vai significar para você. Hoje quero te contar qual é. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem reflexão como essa, de quem viveu o suficiente para saber o que vale. Deixa o like antes de continuar. E me conta nos comentários, você tem mais ou menos de 60 anos agora? Quero saber de onde você está me assistindo. Quando me aposentei, tinha 63 anos. Saí do trabalho numa sexta-feira com um jantar de despedida, um brinde, um abraço de cada colega. Na segunda-feira seguinte, acordei às 6h30 por hábito e percebi que não tinha para onde ir. Esse período, os primeiros 2 anos depois do trabalho, foi o mais revelador da minha vida. Não porque eu sofri muito, porque eu observei. Observei o que acontecia com as pessoas ao meu redor que tinham chegado na mesma hora que eu nessa fase. E vi 2 grupos absolutamente distintos se formando diante dos meus olhos. O primeiro grupo, que era a maioria, entrou numa espécie de contração gradual. Foram ficando menores, não fisicamente, embora isso viesse depois, emocionalmente. Foram reduzindo o raio da própria vida. Menos saídas, menos projetos, menos gente nova, menos curiosidade. A vida foi se tornando uma rotina de televisão, consultas médicas e espera pela visita dos filhos. Pessoas que tinham sido ativas, inteligentes, cheias de opinião, foram se apagando devagar, sem que ninguém conseguisse nomear exatamente quando tinha começado. O segundo grupo fez o oposto, mas não porque eram mais jovens ou mais saudáveis ou tinham mais dinheiro. Alguns do segundo grupo tinham saúde pior do que os do primeiro. Alguns tinham menos aposentadoria. O que eles tinham diferente era uma decisão que tinham tomado, uns conscientemente, outros sem saber que estavam tomando, que orientou todo o resto. A decisão é simples de nomear e difícil de tomar de verdade. É a decisão de continuar sendo responsável pela própria vida. Parece óbvio, parece que todo mundo já faz isso. Não faz. Porque existe uma versão de responsabilidade que a maioria pratica e que é muito diferente do que estou descrevendo. A maioria das pessoas é responsável por pagar as contas em dia, por cumprir os compromissos que os outros esperam, por não dar trabalho. Essa é a responsabilidade reativa, a que responde ao que o mundo pede. O que estou falando é outra coisa. É a responsabilidade proativa, a que não espera o mundo pedir, a que acorda de manhã e pergunta: o que eu quero fazer com este dia? Não o que preciso fazer para não decepcionar ninguém. O que eu quero construir, aprender, experimentar com o tempo que ainda tenho? Essa pergunta, feita com seriedade, é a única decisão que separa uma velhice que se expande de uma que se contrai. Meu amigo Cláudio, que foi vizinho por 15 anos, aposentou no mesmo período que eu. Cláudio era do tipo que sempre esperou. Esperou o trabalho acabar para descansar. Esperou os filhos crescerem para viver mais livre. Esperou a aposentadoria para começar a fazer o que gostava. Quando a aposentadoria chegou, Cláudio continuou esperando, só que sem saber mais o que. A vida foi se tornando uma antessala sem porta de saída. Ele adoeceu mais do que deveria, não por causa de doenças graves, mas pelo peso de quem não tem mais para onde ir por dentro. A pesquisa em psicologia do envelhecimento confirma o que eu vi no Cláudio e em muitos outros. O psicólogo Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, identificou que o senso de agência, a percepção de que você é o autor das suas próprias escolhas, é um dos preditores mais robustos de bem-estar na velhice. Não dinheiro, não saúde objetiva, a sensação de que ainda decide. Quando essa sensação some, o organismo inteiro responde como se a vida tivesse terminado, mesmo que o coração continue batendo.
Quando digo que a decisão de ser responsável pela própria vida é a única que muda a velhice, não estou sendo abstrato. Quero te mostrar exatamente onde essa decisão aparece, porque ela não aparece numa única conversa consigo mesmo. Aparece em escolhas pequenas, repetidas, que com o tempo formam um padrão. Aparece quando você decide manter pelo menos um projeto que depende de você. Não de ninguém mais, de você. Pode ser a horta, pode ser o grupo de caminhada que você organiza, pode ser o curso que sempre adiou, pode ser escrever as memórias da família, não para publicar, para existirem. O tamanho não importa. O que importa é que haja algo onde o seu esforço é necessário, onde a sua ausência faria diferença. Aparece quando você decide sair, mesmo sem vontade, porque a vontade de sair não antecede a saída. Ela surge durante ou depois. Quem espera ter vontade antes de se mover, na maioria das vezes, não sai nunca. Você decide sair primeiro. A vontade vem depois, como recompensa, não como requisito. Aparece quando você decide continuar aprendendo algo novo, mesmo que a cabeça resista no começo. Aprendi a usar o celular com propriedade depois dos 70. Não porque foi fácil, porque decidi que aquela dificuldade era minha responsabilidade resolver, não dos meus filhos. E resolver aquela dificuldade me devolveu uma autonomia que eu não sabia que estava perdendo. E aparece, talvez mais importante do que tudo, quando você decide não transferir para os outros a responsabilidade pela sua felicidade. Não para os filhos, que têm as próprias vidas e não podem ser responsáveis pela sua alegria. Não para os netos, que vão crescer e seguir o próprio caminho. Não para a aposentadoria, que pode não ser o que imaginou. Você é o responsável. Isso não é solidão, é maturidade. Preciso ser honesto sobre o outro lado, porque seria fácil só te dizer o que fazer, sem dizer o que acontece quando não se faz. Quando você não toma a decisão de ser responsável pela própria vida depois dos 60, alguém ou alguma coisa toma por você. Pode ser a rotina de sofrimento, que vai preenchendo os dias com reclamação e comparação. Pode ser a família, que começa a tomar decisões por você com a melhor das intenções, mas que vai te colocando gradualmente no papel de quem precisa de cuidado, não de quem ainda contribui. Pode ser a doença, que encontra espaço onde a vida deixou de ocupar. Tenho um irmão mais velho, o Lindomar, que tem 82 anos. A história do Lindomar é diferente da minha em quase tudo, exceto numa coisa. Quando aposentou, o Lindomar tomou uma decisão que eu não vi na hora, mas que depois entendi. Ele decidiu que a fase ativa da vida tinha terminado. Não disse isso com palavras, disse com ações. Parou de propor coisas, parou de se comprometer com nada que exigisse dele no futuro. Passou a viver no presente imediato da comodidade. Nos primeiros 2 anos, pareceu um descanso merecido. A partir do terceiro, era decadência. Não de saúde grave, de presença. Lindomar foi se tornando uma figura de fundo na própria vida. Ainda estava lá, mas como espectador. E aos poucos começou a precisar de mais ajuda do que a condição física justificava. Porque quando você para de usar as capacidades, elas vão. Use ou perca. Isso não é crueldade da natureza. É a lei mais justa que existe. Tomar essa decisão de verdade não é uma conversa com você mesmo numa tarde de domingo. É um compromisso que precisa de estrutura para se manter. A primeira estrutura é ter pelo menos um compromisso semanal que não pode ser cancelado. Não uma intenção. Um compromisso com outra pessoa ou com um grupo que vai notar a sua ausência. Quando a responsabilidade é só com você mesmo, a mente encontra 1000 justificativas para cancelar. Quando há alguém esperando, o corpo vai mesmo sem vontade. A segunda estrutura é ter pelo menos um objetivo de médio prazo. Não uma lista de coisas que gostaria de fazer algum dia. Um objetivo com data. Em 6 meses, quero ter lido 5 livros sobre esse assunto. Em 1 ano, quero ter aprendido o suficiente para ensinar algo a alguém. Em 2 anos, quero ter visitado esse lugar. O objetivo com data cria orientação para o futuro. E orientação para o futuro é o que a pesquisa da Laura Carstensen, de Stanford, identificou como um dos maiores protetores cognitivos na velhice.
A terceira estrutura é revisar a decisão regularmente, porque ela não é tomada uma vez e cumprida para sempre. Ela precisa ser renovada. Toda vez que você percebe que está esperando demais, que está deixando a vida acontecer em vez de fazê-la acontecer, que está transferindo para os outros o peso de te animar, é hora de renovar a decisão, de perguntar de novo: o que eu quero construir com o tempo que tenho? Vou te contar o que eu decidi, porque não é justo falar de decisão sem mostrar a minha. 2 anos depois de me aposentar, quando vi claramente que estava entrando no grupo da contração, decidi que ia aprender algo que nunca havia tido tempo de aprender. Escolhi marcenaria. Não porque era apaixonado por madeira, porque precisava de algo que exigisse paciência, concentração e onde o erro fosse visível e corrigível com as próprias mãos. Fiz um curso básico numa escola de artes e ofícios do bairro. Fui o mais velho da turma por 20 anos. Nas primeiras semanas, quase desisti 3 vezes. A madeira não obedecia. Os instrumentos pareciam feitos para mãos menores. O instrutor tinha metade da minha idade e uma paciência que me envergonhou mais de uma vez. Mas continuei. E 6 meses depois fiz uma caixa de madeira para guardar as cartas que a Teresa me mandou antes de casarmos. Uma caixa simples, com dobradiças tortas e encaixe imperfeito. Minha filha viu e chorou. Não porque era perfeita, porque ela sabia o que aquela caixa representava. Que o pai dela ainda estava aqui, construindo. Faço marcenaria até hoje. Tenho 76 anos e na quarta-feira de manhã vou para a garagem com o meu avental. Não porque sou um artesão, porque aquela quarta-feira é minha responsabilidade. É minha decisão mantida com as mãos. Essa é a única decisão que muda a velhice. Não o que você decide fazer. O ato de decidir, de assumir a autoria, de continuar sendo a pessoa que move as coisas em vez de esperar que elas se movam. Enquanto você decide, você existe. E enquanto você existe, a velhice que vale a pena ter. Me conta nos comentários, qual é a coisa que você está adiando decidir e que depois de ouvir isso você vai parar de adiar. Escreve aqui, estou lendo tudo. E se esse vídeo chegou em algo que você precisava ouvir, compartilha com alguém que está nessa fase ou que está chegando nela. Deixa o like e se inscreve no canal.